Que grande pergunta. Pois são 25 anos, é muito difícil fazer assim um balanço conciso. Eu gosto de ser conciso, mas a atividade aérea em 25 anos de facto é vasta. Ah, eu acho que foi uma aposta com a qual me sinto muito tranquilo hoje em dia. Na altura em que era começou, éramos muito poucas estruturas a começar, era quase o início da dança independente em Portugal e havia esta necessidade de sistematizarmos um bocadinho as condições de produção, essencialmente, que viabilizassem melhor o trabalho de criação na dança contemporânea. A minha aposta pessoal ao criar a estrutura foi de abri-la logo um bocadinho para outros criadores. Curiosamente, até comecei mais com pessoas do teatro, apoiámos inicialmente a Lúcia Cigalho, depois estivemos com a Vera Mantero, que depois se autonomizou e foi criar a estrutura dela, e depois fui dando apoio a criadores que participavam nos meus trabalhos como intérpretes e que tinham este desejo também de experimentar a autoria. E fomos por aí fora, depois fomos desenvolvendo em parcerias internacionais, fomos crescendo. Aqui há cerca de 4 anos sentimos a necessidade de crescer ainda mais um bocadinho e, portanto, iniciámos o Festival Cumplicidades, entrando já num outro patamar, uma escolha na altura porque nos pareceu que fazia de facto falta afirmar a ideia de dança junto dos públicos na cidade de Lisboa e ter de novo um festival internacional que se focasse na dança. Apesar de haver muita oferta em Lisboa, haver este foco muito particular na questão da dança. Não excluindo propostas que até podem pôr o público, algum público pode achar, mas isto é dança, não é dança, pronto, não queremos fugir dessa questão, não somos fundamentalistas sobre o que é dança, mas é precisamente trabalhando a partir de dentro de uma ideia de dança, expandir os limites da percepção do que é a dança e não de fora e não fugindo da dança. Acho que desta forma integramos melhor as evoluções da área artística do que escapando da ideia de dança. E, portanto, o balanço nesse sentido é positivo nas escolhas, nas opções, com momentos mais felizes, menos felizes em termos de resultados artísticos, questões até interpessoais, das pessoas que se vão cruzando connosco. Mas, ao mesmo tempo, é uma luta e continua a sê-lo porque eu sinto que, apesar de eu reconhecer até grandes progressos na geringonça e na governação que temos hoje em dia, a área da cultura é uma área que ainda está a menos, quanto a mim. E que se sentem muito boas intenções, mas não se sente ainda a concretização de uma série de coisas e de questões que estão faladas, mas que eu não vejo ainda concretizadas. E, portanto, é uma luta ainda, mas isso não retira o grau de satisfação, por outro lado, das nossas opções. Mantendo-nos em atividade, o que esteve em risco na altura de Guimarães, da capital europeia da cultura, pela dívida brutal que tinham para connosco e o atraso de pagamento larguíssimo e que nos fez quase fechar as portas na altura, a par de outras dívidas e também atrasos nas questões processuais até com o Estado, com a DG Artes. Portanto, tivemos ali um momento muito complicado, mas é mantendo-nos em ação, continuando a repensar o que estamos a fazer, que o celebramos. Vamos a continuar com o festival, é uma aposta que achamos que fazia sentido, depois de 2 edições, portanto ele vai acontecer de novo e em particular eu tenho o desejo de voltar a investir eu na criação. Tenho passado por uma fase muito de intérprete, aproveitar os últimos cartuchos dos 50 anos
Mas pronto, agora queria regressar um bocadinho à criação também. E tenho dois projetos em paralelo, ainda estamos a ver em termos de produção como é que os organizamos. Eu tinha pensado avançar já com a peça de grupo, mas se calhar vou avançar primeiro com o desenvolvimento de um projeto que fiz este ano, que foi a Viagem Sentimental, um desafio de Advir para Lolé, um trabalho a partir de um olhar sobre a cidade de Lolé, e que me deu a vontade de pegar na ideia e desenvolvê-la em outras zonas do país e fazer um ciclo de viagens sentimentais, indo pelo país fora, recolhendo informação e criando objetos que se ligam entre si, mas que são sempre distintos. E, portanto, é muito isso, é o festival, é a minha atividade, é a peça de grupo, que eu queria muito fazer, vamos ver se reúno as condições para o fazer, e é continuar a investir na formação. Eu recentemente senti esta vontade de voltar. Eu nunca parei de ensinar e é uma atividade que gosto imenso, é a da formação, e gostava particularmente de acompanhar projetos de criação de pessoas mais jovens ou a começarem a criar agora, e portanto fazer quase uma espécie de uma consultoria, de um acompanhamento, um mentoring. Mas comecei a sentir vontade de apostar também na formação específica para intérpretes recentemente, e então comecei o PED, o projeto de estudo em dança, que é focado muito na interpretação, porque sinto que ainda era aqui necessário um pequeno um boost, como é que eu digo isto em português? Um empurrão. Um empurrão na área da interpretação e termos intérpretes que se singularizam mais e que alcançam estados mais de exceção na sua performatividade. E então estamos agora na terceira fase deste projeto de estudo. Eu estou bastante contente com os resultados. Acho que as pessoas que têm participado também têm sentido avanços e progressos no seu trabalho. E, portanto, é um bocadinho à volta disto tudo. Pelo meio continua a circular peças que já tinha. O Blessed, que é o solo que eu interpreto, coreografado pela Meg Stewart, continua em circulação. Também teve agora um novo alento. Estivemos em Portugal. Apresentámos em Lisboa de novo, com muita satisfação minha, e fomos ao Porto, pronto, porque a peça circulou muito lá fora, estamos praticamente a atingir os 100 espetáculos, e em Portugal, sendo eu português e tendo até a própria Meg Stewart uma grande ligação aqui à comunidade da dança, tínhamos apresentado uma única vez em Lisboa, na altura, no ano da estreia, em 2007, e havia aqui este amargo de boca de ficar por ali, e conseguimos apresentá-la novamente. E agora vamos regressar a uma série, ir a umas novas e regressar a algumas cidades. É uma peça que regressa às cidades onde já foi apresentada, às vezes 3 e 4 vezes. Foi bom, nós mantemos em contacto, nós vamos encontrando momentos em que nos cruzamos. Eu fiz a assistência da última peça dela de grupo para um palco, porque ela já tem outros projetos, mas são mais site-specific, foi o Until Our Hearts Stop. Estive-lhe a fazer assistência durante todo o processo, e regularmente ela, quando nós temos as apresentações do Blessed, ela tenta voltar. Nem sempre pode estar presente, mas muitas vezes pode. Aqui, por exemplo, esteve presente no Porto, novamente, e estivemos a repensar um bocadinho a peça. Fazemos sempre pequenos ajustes quando ela está presente. Não é alterar as características essenciais do trabalho, mas ir repensando em pequenos detalhes em função também da evolução da vida e até da percepção que o público pode ter, porque as coisas evoluem. Todo este fenómeno das migrações e tudo isso dá ali uma outra chave de leitura que na altura não tínhamos tanto, mas que hoje em dia é fácil as pessoas abordarem a peça por aquele lado. E, portanto, só refletimos um bocadinho o que é essa nova percepção possível do trabalho hoje, e perceber se o queremos, se não queremos, se o acentuamos, se não acentuamos, aqui e ali. Pronto.
O meu processo de criação varia bastante. No entanto, as últimas criações, e não só, uma coisa fundamental é que eu gosto muito de ter tempo para criar e gosto de estar muito tempo com os intérpretes. Não é fácil até financeiramente. Eu gosto de estar com intérpretes, por exemplo, trazer a minha coleção de DVDs, de livros e estamos aqui semanas só a ler, a ver filmes, a discutir, a tirar notas, a apontar uma série de questões em quadros, em papéis grandes, a fazer toda uma reflexão. Uh, mas as pessoas precisam de ganhar mesmo para fazer isso, não é? Para fazer essa reflexão e, portanto, às vezes é complicado. Mas eu gosto disso, gosto de reunir, eu, mais do que tudo, gosto de reunir uma equipa. Mais do que ter uma grande ideia à partida, eu acredito em reunir uma equipa de pessoas em que eu acredito e essa configuração de uma equipa que se vai alterando de projeto para projeto vai necessariamente produzir uma reflexão e um resultado com interesse, e só essa reunião dessa equipa já me justifica o interesse desse projeto. No entanto, isto é uma perspectiva difícil de convencer hoje em dia um programador a apostar só nisto. Portanto, temos sempre que ir com um quadro já um bocadinho mais definido. Mas eu gosto de não o pré-definir demais, porque eu gosto que o trabalho seja encontrado em estúdio com estas pessoas. E não gosto de convidar as pessoas só para vir servir uma ideia que eu já tenho formulada e, portanto, vamos só concretizá-la. Gosto realmente de trabalhar em equipa e com os contributos de cada um. Acho que é o essencial no meu processo de trabalho é este. Os intérpretes têm muita responsabilidade naquilo que é feito, no resultado final do espetáculo. É raríssimo levantar-me da cadeira para mostrar, para ensinar qualquer coisa. O material é todo produzido pelos intérpretes e o compositor, a figurinista, toda a equipa em redor contribui com ideias e traz elementos e discute coisas. E, portanto, é um processo bastante aberto, mas que eu acredito muito porque acho que é nesse espaço de liberdade que depois nós encontramos alguma coisa realmente significativa. Acho que o panorama da dança continua motivante e interessante. Acho que falhámos uma oportunidade por falta de apoios estatais e institucionais. Acho que nos anos 90 nos podíamos ter afirmado quase ao nível de uma dança belga, por exemplo. Sei que isto pode parecer um bocadinho pretencioso, mas é de facto a minha convicção e que algumas pessoas estrangeiras, alguns agentes culturais, seja a nível da programação, seja artístico da produção, me disseram que concordavam comigo. Só que não houve aqui o apoio necessário por parte do Estado. Houve algum apoio, mas não houve todo o que era necessário para, de facto, nós cimentarmos a nossa atividade e podermos arrancar para uma dança excepcional. E, portanto, ficámos muitas vezes condenados a fazer peças pequeninas, sem cenografias. Portanto, o que limita tem o seu interesse e os trabalhos têm imenso interesse, e não é para ver uma cenografia gigante que um trabalho tem mais ou menos interesse, mas limita a variedade das propostas. E, portanto, ficou uma dança menos variada, porque se debateu sempre com limitações ao seu crescimento. No entanto, eu acho que ela continua interessante, continuamos a ter uma nova geração que é interessante. A falta que sinto era esta de ver um bocadinho mais de brilho, às vezes, sobre o palco. Não é na proposta em si coreográfica, mas que depois implica esse brilho sobre o palco. A nível das interpretações também tem consequências ao nível do todo da obra, não é? Mas acho que estamos num bom momento, melhor, apesar de tudo, porque há esperança. Houve um momento que não havia esperança nenhuma, mas era igual a irmos na rua. Eu lembro de uma altura que, pronto, no auge da crise, isto era deprimente, não é? Mesmo passar na rua, entrar num café, ouvir sempre conversas de lado de pessoas que tinham acabado de perder o emprego.
pessoas aflitas. Na minha zona, que é em Arroios, via muita gente chegar à rua. Percebia-se que eram pessoas acabadas de chegar à rua com um carrinho, uma mala e os seus pertences ainda muito arranjadinhas. Era de facto triste e isto afetou também o meio artístico, de pessoas com muito pouca capacidade de sobrevivência. No entanto, as pessoas sobreviveram e eu acho que a dança está viva e recomenda-se e espero que entremos num ciclo mais apoiado ainda.